Boa noite, o nosso grupo vem falar sobre o nervo facial e o nosso grupo é composto pela Glauciane, pelo Matheus Pereira e por mim, Kimber. O nervo facial é o sétimo dos 12 pares de nervos cranianos. Os nervos cranianos saem da parte de trás do cérebro e controlam tudo, desde expressões faciais voluntárias, até ações involuntárias relacionadas aos sentidos. O nervo facial começa na base do cérebro, do tronco encefálico e percorre um caminho longo e tortuoso, através dos ossos faciais, com 5 ramos principais. Esses ramos, de cima para baixo, são chamados de ramo temporal, ramo zigomático, ramo bucal, ramo mandibular e o ramo cervical. Também tem algumas outras inervações mais periféricas, porém esses são os 5 principais. Juntos, eles controlam os músculos responsáveis pelos movimentos faciais, como sorrir, piscar e enrugar a testa. Eles também carregam informações sensoriais para o cérebro a partir dos olhos, nariz, orelhas, língua e pele. Até porque o nervo facial ele é misto. O nervo facial origina-se no tronco encefálico. Alguns falam que é na ponte, outros falam que é entre a ponte e a medula. Sua inervação são motora, os músculos da expressão facial, músculos estiloióideo, ventre posterior do músculo digástrico e músculo estapédico, sensitiva, no paladar dos 2/3 anteriores da língua, e parasimpática, glândula submandibular, glândula sublingual e as glândulas lacrimais. Ele tem esses 3 tipos de inervação, porque o nervo facial é misto e tem esses 3 tipos de inervação: músculo, sensitiva e parasimpática. Tipo de nervo. O nervo facial é um nervo misto, como eu já havia dito, com 3 tipos de fibras. As fibras motoras, para os músculos superficiais da face, pescoço e couro cabeludo, e para certos músculos profundos, conhecidos coletivamente como os músculos da expressão facial. Fibras sensoriais, transportando impulsos dos sensores gustativos e nos 2/3 frontais da língua, e impulsos sensoriais gerais dos tecidos adjacentes da língua. As fibras parasimpáticas, que são parte do sistema nervoso autônomo, para os glândulos, grupo de células nervosas, que governam as glândulas lacrimais e certas glândulas salivares. Então, basicamente, é isso. O trajeto do nervo facial é algo muito longo e turbulento, tortuoso, por conta de sair da parte troncoencefálica e se abrangir por toda a face. Então, assim, ele é muito complexo e tem um trajeto muito tortuoso. Nem eu entendi muito bem, mas eu vou explicar o que eu entendi, até porque não adianta explicar o que eu não entendi. Basicamente, o nervo facial sai do tronco encefálico e penetra o meato acústico interno e vai emergir do crânio através do forame estilomastoide, que vai atravessar a glândula parótida e se inervar pela face, com as 5 inervações principais. Aqui está uma imagem, que é basicamente o que eu acabei de falar, que vem o nervo vem da parte de trás da face, passa pela glândula parótida e se ramifica em 5 ramos principais, que é o ramo cervical, ramo mandibular, ramo bucal, ramo zigomático e ramo frontal. As funções do nervo. Embora à primeira vista seja o nervo motor da expressão facial, que começa como um tronco e emerge da glândula parótida como 5 ramos,
Ele tem fibras gustativas e parasimpáticas que transmitem de maneira complexa. O nervo facial é o único nervo craniano que pode apresentar realce normal após o contraste. Embora isso se aplique apenas ao segmento labiríntico até o forame estilomastoideo, o aumento dos outros segmentos do nervo facial e outros nervos cranianos é considerado patológico. Então, o nervo facial ele não tem a função basicamente da face, tem muitas outras funções. A paralisia facial. Eu quis trazer a paralisia facial porque é algo muito comum com esse nervo e ela antigamente era chamada de paralisia de Bell. É no nervo facial, idopática, é súbita, unilateral e periférica. Os sintomas da paralisia do nervo facial compreendem paresia hemifacial das porções superior e inferior da face. É algo muito comum e, assim, sintomas. Os sintomas da paralisia facial é dor atrás da orelha. Muitas vezes precede a paralisia facial na paralisia idopática do nervo facial. A paresia, geralmente com paralisia completa, desenvolve-se em horas e em geral é máxima em 48 e 72 horas. Os pacientes podem se queixar de dormência ou sensação de peso na face, o lado afetado fica sem rugas e sem expressões. A capacidade de franzir a testa, piscar, fazer caretas é limitada ou inexistente. Em casos graves, a margem palpebral se amplia e os olhos não se fecham, muitas vezes irritando a conjuntivite e ressecando a córnea. Então, assim, para ver o tratamento ele basicamente é feito com corticoides para a paralisia do nervo e remédios e alguns exercícios para melhorar. Mas a principal preocupação quando há paralisia é a proteção para a córnea, porque por você não conseguir piscar o olho e ficar todo momento com o olho aberto, vai ressecar a córnea. Aí é passado alguns colírios e também alguns tampões, até para a hora de dormir. Aqui está uma imagem, que é basicamente o que eu falei, que é a ausência do enrugamento da testa, incapacidade de fechar o olho e canto da boca caído. Então, basicamente, é isso que eu queria trazer para vocês e boa noite.